Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar sobre o Zé. Já viu sobre o Zé? O Zé PI? Piada bosta, né? Mas vamos lá. Então hoje nós vamos falar sobre a NR6 EPI. Olha ele aqui, o equipamento de proteção individual. É regulamentado, né, pela NR6 do Ministério do Trabalho e nós estamos aqui numa série de vídeos falando sobre os EPIs. Então vamos lá sobre a NR6. Item 6.1 diz que para a aplicação desta norma regulamentadora, considera-se equipamento de proteção individual todo equipamento ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção dos riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. E aqui a gente já vê uma coisa interessante, né? Ele já dá a definição do que é EPI. Mas ele meio que entra em contradição, porque logo no item 6.2, a NR6 disse que o EPI, para ser comercializado, tem que ter CA, que é o Certificado de Aprovação. Então, mais ou menos seria o seguinte, o item 6.1 diz que para ser EPI é todo equipamento destinado à proteção do trabalhador a suscetíveis riscos de ameaçar a sua saúde. E já no item 6.2 diz que para ser EPI tem que ter o CA, né? O Certificado de Aprovação. Item 6.1.1 é um item bem interessante. Lá fala sobre o equipamento de proteção conjugado, né? Equipamento conjugado de proteção individual. E diz que esse tal equipamento conjugado é todo aquele composto por vários dispositivos que o fabricante tenha associado contra um ou mais riscos que possam ocorrer simultaneamente, que estejam suscetíveis de ameaçar a segurança do trabalhador. Então, o que é esse tal de EPI conjugado? Vou dar um exemplo. EPI conjugado é tipo aquele capacete que você vê e que ele tem uma viseira também, ou que ele tem um abafador aqui do lado. Ou seja, EPI conjugado é isso e é isso. Isso aí é que é o famoso EPI conjugado. Item 6.3. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente EPI adequado ao risco em perfeito estado de conservação e funcionamento. Uau, né? Que bela definição que a NR6 nos trouxe. Ela diz que o empregador é obrigado, né, a fornecer o EPI ao empregado gratuitamente. Em nenhuma situação esse EPI vai poder ser cobrado? Sim, em uma situação ele pode ser cobrado, ou pelo menos em uma, que é quando o trabalhador faz mau uso do equipamento. Quando o trabalhador faz mau uso do equipamento, o empregador pode cobrar. Por exemplo, o trabalhador faz mau uso da sua luva de proteção. E a gente sabe que tem luva de proteção barata, mas tem outras que não são baratas. Então o trabalhador faz mau uso da sua luva, deixa jogado em qualquer lugar. O empregador pode sim, falou, peraí, como punição vou cobrar esse EPI de você. Eu vou até deixar um link mais explicando sobre isso na descrição desse vídeo. Então você vai poder ir lá e ver alguns casos em que se aplica esse negócio de cobrança de EPI. Aqui diz também, né, item 6.3, que o EPI tem que ser adequado ao risco. Ser adequado ao risco, infelizmente, não é uma definição fácil de se implementar. Não é algo concreto, é algo meio abstrato, né? Então, o EPI tem que ser adequado ao risco. Nestor, me dá um exemplo de quando o EPI não é adequado ao risco. Por exemplo, o protetor auditivo, né? Você tem o tipo plug, tem o tipo espuma moldável e tem o tipo concha. Cada um vai estar adequado ao risco. Inclusive, eles têm diferença de atenuação. Então, se você tem um ambiente que tem um ruído muito alto, normalmente o EPI a ser indicado vai ser o EPI tipo concha. Ou se você tem um ambiente que tem o ruído elevado, mas não é tão elevado assim,
O tipo espuma ou o tipo plug pode te suprir muito bem. Então o EPI adequado ao risco. É importante que você faça um bom levantamento de risco para determinar qual é o EPI adequado. Dizem que o mais importante não é você avaliar. Dizem que o mais importante, né, não é você quantificar um risco, e sim você saber o que fazer depois da quantificação. Olha, e eu concordo 100% com isso. A maioria dos PPRAs que a gente vê tem medição, né, tem avaliação de risco quantitativa, mas poucos deles usam aqueles dados quantitativos que tem para realmente melhorar o ambiente de trabalho. Olha só, aqui a gente tem alguma solução relacionada ao EPI. Aqui é um EPI tipo plug, olha só. Só que ele tem uma diferença, ele vem em 3 cores diferentes. Nestor, 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 Nestor. Para que isso? Isso aqui é para facilitar a troca. Então, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, só de olhar o trabalhador de longe, ele vai saber, ó, o trabalhador está usando o verde, né? E o verde já está, né, nós já estamos usando o verde aqui na empresa, sei lá, nos últimos 6 meses. Então, significa que é hora de trocar para o laranjado. Ou nós já estamos usando o laranjado aqui na empresa por 6 meses. É hora de trocar para o amarelo. É uma solução, em se tratando de EPI, uma solução para facilitar, né, no controle dos EPIs que são fornecidos. E assim, né, isso aqui, ó, é algo que não está na norma, mas é algo que facilita bastante a vida dos profissionais da área de segurança. E eu vou mostrar para vocês aqui a marca, né? Maxi Royal Proteção Auditiva. Não estou ganhando nenhum merchan, nem um pouco para fazer isso. Inclusive o Maxi Royal, se você quiser mandar um cascai aí, pode mandar, viu? Então, ó, algumas soluções. E a gente vê que na área de segurança do trabalho, dá para encontrar muita solução barata, muita solução caseira. E muitas vezes os profissionais não se atentam a isso. Vão pelo caminho mais difícil, pelo caminho mais caro, porque acham que o empregador tem dinheiro para jogar pela janela. E como nós sabemos, essa não é a realidade do nosso país atualmente. Então vamos lá. Seguindo aqui, ainda no item 6.3, o EPI adequado ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamento. Esse item aqui ele é ótimo porque ele deixa claro que o EPI não tem que ser novo. Aqui diz que o EPI tem que ser em perfeito estado de conservação e não novo. Muitas vezes a empresa, o técnico de segurança do trabalho quer forçar a empresa a comprar somente EPIs novos. E aí ele me liga ou me manda o WhatsApp ou manda um e-mail: Nestor, me diz aí, a empresa quer fornecer EPI usado para o trabalhador, que absurdo! Onde é que eu consigo provar para o empregador que o EPI tem que ser novo? Infelizmente você não vai conseguir, porque aqui diz que o EPI tem que ser em perfeito estado de conservação. Então, se você tem na sua empresa um EPI que já foi utilizado, mas continua em perfeito estado de conservação e adequado ao risco, nada impede que a empresa volte a fornecer esse mesmo EPI que já fora usado para outra pessoa. Então vamos lá. Item 6.3 ainda, né? A empresa é obrigada a fornecer o EPI sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente de trabalho e doenças ocupacionais. Então, olha só, sempre que as medidas de ordem geral não oferecer proteção, aí eu vou fornecer o EPI. Ou, né, enquanto as medidas de prevenção coletiva estiverem sendo implantadas, ou vou fornecer o EPI ainda para atender situações de emergência. Você vê, aqui na NR3, aqui na NR6, não diz em momento nenhum que o EPI é a solução única e definitiva para os riscos presentes no ambiente de trabalho. Não. É que faz questão de dizer que o EPI
é se a empresa estiver implantando medidas de ordem coletiva ou quando não for possível, né, trabalhar no formato coletivo. Esse item ele chama um que está lá na NR9, que é bem bacana, até estou com ele aqui grifado, olha só. Item 9.3.5.4. Quando comprovado, ó, fiz isso de propósito, gritei agora, ó, quando comprovado pelo empregador ou pela instituição a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva ou quando essas não forem suficientes ou se encontrarem em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, observando-se a seguinte hierarquia: medida de caráter administrativo ou de organização do trabalho. E em último lugar aqui também vem o EPI. Você viu? A NR9 ele diz algo interessante. Tem que ser comprovado que não dá para atuar de forma coletiva, que é inviável, né? Inviabilidade técnica de atuar de forma coletiva. Então só quando for inviável atuar de forma coletiva é que eu vou fornecer o EPI. E o que a gente vê nas empresas, infelizmente, é o que até o próprio colega Fábio diz, né? EPIzação. Apareceu algum risco na empresa, a primeira coisa que se faz, entrega-se o EPI e em caráter permanente. E essa não é a melhor solução. Qual deveria ser a prática, Nestor? A prática deveria ser o seguinte: encontrou-se um risco, um agente agressivo no ambiente de trabalho. Se não dá para trabalhar no formato coletivo emergencialmente, eu forneço o EPI em caráter transitório, enquanto isso eu vou trabalhando para controlar o risco. Mas pode existir em alguns casos onde não é possível controlar o agente de risco. E aí sim, o EPI é um equipamento que veio para ficar. Vamos lá, o exemplo do ruído. Vamos supor que tem uma máquina dentro da empresa que gera muito ruído. Não dá para enclausurar. Já foi feito o tratamento acústico nas paredes da fábrica. E mesmo assim o ruído é elevado. Então se não dá para enclausurar, não dá para tirar o motor para o lado de fora da indústria, se já fez tratamento acústico nas paredes, então realmente, né, para esse caso, o EPI é a única solução. Quando tudo mais foi tentado, ou quando tudo mais foi tentado e não foi possível, quando as medidas de ordem coletiva não forem possíveis, aí sim o EPI vem para ficar. E não, ele não deve ser a nossa primeira medida de proteção a ser indicada, até porque ele não protege 100%, até porque ele depende da boa vontade do trabalhador para ser utilizado. Por mais que o profissional de segurança treine, por mais que o profissional de segurança dê o seu melhor para instruir o trabalhador, por mais que o profissional de segurança passe pelo setor cobrando o uso, por mais que a CIPA cobre o uso do EPI, infelizmente, ele depende da vontade do trabalhador. E no dia que o trabalhador não tiver afim, a CIPA, o técnico de segurança, podem ter problemas com esse trabalhador. Enfim, a melhor solução é trabalhar de forma coletiva. E o EPI somente em último caso. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. E se gostou, curte aí e já se inscreve em nosso canal. Se você quiser compartilhar o link desse vídeo para seus amigos, faça isso também. Se isso foi bom para você, pode ser bom para eles também. A gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Tchau. Olá, eu sou o gestor do site Segurança do Trabalho, MWM. Olá, eu sou Mário Sobral, do negócio Green. E juntos estamos fazendo